Oi gente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo novo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como faz essa maquiagem, esse Fox Eye maravilhoso. Então vem comigo. A minha pele já está limpa e hoje eu vou mostrar uns truques pra vocês que eu uso quando eu estou com a pele assim que não está uma das melhores. Então, pra esconder olheira ou esconder as vermelhidões das espinhas, então vamos lá. O primeiro produto que eu vou usar é um hidratante facial e esse aqui eu ganhei de uma amiga. Evita maquiagem de craquelar, é da hashtag Superpoderes, hidratante facial pré-maquiagem. Secagem instantânea com óleo de Prakashi, gente, eu não sei nem o que é isso, mais blend de aminoácidos. É uso diário, tanto para o dia quanto para a noite. E eu tenho usado ele já faz uns 3, 4 dias. E eu tenho gostado. Tem gente que não gosta de passar o hidratante porque na verdade não sabe usar um hidratante. Você não pode colocar muito produto no rosto, senão vai ficar muito molhado, a pele não vai aderir, não vai secar. E aí quando você for vir com base, com os outros produtos em creme, não vai funcionar. O que que eu faço? Eu aperto bem pouquinho, não sei se vocês conseguem ver, assim. E eu vou depositando no rosto, mas é bem pouquinho mesmo. Porque senão, gente, fica uma caca. E isso que minha pele hoje, como eu lavei tudo certinho, ela tá um pouco seca. E aí, ó, bem pouquinho eu vou fazendo massagem no rosto e eu vou espalhando esse produto. E a minha pele, ela é tão sensível que só de passar a mão assim, ela já fica vermelha. Passa embaixo na área dos olhos, que tá bem seca, né, no meu caso. E eu gosto de fazer essas massagens, ó, de dentro pra fora, subindo. Eu gosto de fazer isso no rosto todo. Bigode chinês, aqui embaixo, na mandíbula. E na testa eu faço assim, ó. É o momento pra relaxar, a gente passa o hidratante e vai fazendo massagem no rosto. Enquanto eu fiz a massagem, logo eu já percebi que já foi secando na pele e já foi aderindo esse hidratante facial. Eu posso esperar mais alguns minutinhos, de 2 a 3 minutinhos, pra vir com o próximo produto. Quando eu fizer assim na pele e eu sentir que ela tá sequinha, aí eu venho com o próximo. Não usa um produto em creme atrás do outro, porque não vai aderir, vai ficar aquela sensação de molhado mesmo e você não vai ter um resultado bom. Eu vim com um primer blur, que é esse aqui que eu já mostrei no último vídeo pra vocês, se eu não me engano, que é da Max Love. Ele é oil free, tecnologia soft focus, minimiza a aparência dos poros, rugas e linha de expressão. Embora eu não use tanto mais em mim e não use em clientes, por esse primer ele ter essa textura mais em creme mesmo, hidratante, eu tenho gostado bastante também de usar em mim. Pego só um pouquinho do primer, venho com o dedo e vou dando batidinhas aqui em cima dos meus poros, onde eu sei que os meus poros são mais aparentes, mais dilatados. No nariz também, bem pouquinho. No nariz eu quase não venho com produto, porque é um lugar que abre mais, né, a maquiagem. Então eu não venho com tanto produto. Eu vou dando batidinhas e com o restinho eu vou arrastando. Mas assim, o dedo quase não chega, não rela na pele. É bem leve. É mais para esse produto entrar mesmo nos poros e fazer o papel dele de minimizar o efeito focus, que você não consegue ver direito os poros, então eu gosto muito. E aí eu venho abaixo dos olhos e dou uma levantada, mas com o dedo muito suave. Já estou sentindo que aqui também o produto já aderiu, já tá sequinho. E agora a gente vem do outro lado e faz a mesma coisa. Como eu estou com a olheira um pouco mais escura, estou com várias espinhas avermelhadas. E a espinha, gente, que eu tô, essa minha fase de agora, não é por conta de falta de skincare ou de alimentação errada, é por conta dos hormônios mesmo, é hormonal, então estourou bastante espinha vermelha e doída. E aí, pra gente fazer essa maquiagem, que a gente vai fazer uma maquiagem mais reboco, como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, eu tenho que esconder essas espinhas. E por isso eu vou usar um lápis verde, mas você pode usar um corretivo verde se você tiver.
E eu vou usar um iluminador na área dos olhos. Primeiro, eu vou na parte do iluminador. E o iluminador que eu escolhi é esse aqui da Melu, por ele ter uma textura cremosa. Então, eu venho com o dedo mesmo. Ele não é pó, ele é assim. E aí, eu venho aqui abaixo da olheira e eu vou passando nela. Por quê? Quando a gente passa iluminador na olheira, e aí vem com base e corretivo, ele dá uma boa camuflada. Aí vocês vão ver que é muito legal. Eu vou passar também um pouquinho no olho, só por conta da olheira tá mais escura. Mas aqui é o resto que tem no meu dedo, eu não vou passar tanto. De início fica feio, mas vocês vão ver que é muito legal o efeito que dá. Então a gente só passa abaixo dos olhos mesmo, na olheira. Não vou pro resto do rosto, senão vai ficar tudo muito brilhoso e a gente não quer. A gente quer que esse olho, nessa olheira mais escura, ela seja camuflada. Se você tiver um corretivo ou realmente um camuflador, não precisa fazer essa técnica. Mas caso você não tenha, eu estou te dando essa opção para dar uma sumida ali na olheira. Esse corretivo, por ele sem lápis, eu só uso em mim. Aí em cliente eu não uso. Estou com muitas espinhas vermelhas. Pronto. Eu acho que é isso. O que que eu faço? Eu passei bem devagarzinho nas espinhas esse corretivo. Agora eu venho com o dedo e eu vou dando batidinhas para ele dar uma esfumada nessa espinha. Mas é bem leve, não é muito, senão vai sair também o produto. Agora eu vou vir com o corretivo, e esse que eu escolhi, ele é mais claro, mas se você tiver o do tom da sua pele, use ele para camuflar, que é a melhor coisa. Eu vou usar esse aqui, que é o Feels Mood da Ruby Rose, na cor C00. É um corretivo que eu comprei, que ele ficou um pouco mais claro da minha pele, mas eu vou fazer com ele, por enquanto, só isso. Passar em cima da onde eu vim com o corretivo verde, pra gente conseguir camuflar ele, e depois a gente vem com a base. Então, vem com o corretivo. Posso vir até com um pincelzinho assim, que era pra ser de esfumar mesmo. E aí, só pra eu esfumar aqui em cima. Só pra ele sair esse tom verde. E aí, a hora que a gente vier com a base, não fica com as partes da pele esverdeada. Aí a gente camufla certinho. Se você vier com o corretivo da sua pele, melhor ainda, porque aí ele usa como um camuflador mesmo. Agora sim, eu venho com a base e eu vou usar essa aqui da Vivai com vocês. É a Perfect Cover, base líquida mate, pele uniforme e perfeita. Ela, se eu não me engano, ela tem o tom exato na minha pele, então ela vai realmente esconder tudo, inclusive a parte do iluminador. Aí no iluminador, eu não vou passar o corretivo antes, aí eu vou passar o corretivo depois. Coloquei aqui na plaqueta e até vou mostrar pra vocês de pertinho. Olha isso, ela é muito grossa. Eu vou tentar vir com um pincel primeiro pra depositar tudo, não tirar os produtos de baixo. E pra gente deixar essa pele mais de porcelana, eu venho no final com uma esponjinha. Depositei essa base na metade do rosto justamente para vocês verem que eu não preciso nem com o pincel dar arrastadas, então é sempre batidinhas para depositar. E olha isso, a pele toda camuflada, não dá para ver a parte da olheira e nem o iluminador por baixo, não dá para ver as espinhas, ficaram todas bem camufladas. E a base, consequentemente, ela já tem uma cobertura maior, então ela ficou linda. Essa base, ela é grossa, mas no rosto a gente não sente ela pesada, então é uma ótima
base para você investir, que ela é barata, o valor dela é de 12, 10 reais. E ela cumpre muito o que ela promete na embalagem. E assim ficou a minha metade do rosto. E agora a gente vai fazer a outra metade. Agora a gente vai pro contorno e eu vou usar dois. Tanto o líquido, que é esse aqui da Miss Lari, que é na cor 4. E ele é um pouquinho mais difícil de esfumar, como eu sempre falo pra vocês. Mas aí a gente coloca ou no dorso da mão ou numa plaquetinha e vai aos poucos já com o pincel esfumando. E pra selar, eu vou testar esse produto aqui com vocês, que é da Ruby Rose Pure Porcelain, que é um pó compacto. Comprei errado, achando que era um pó de contorno, mas é um pó compacto normal para selar a pele, da cor P60, que é esse daqui. E aí eu vou selar com ele hoje. Tentar, não vou usar nem o dorso da mão e nem a plaqueta. Eu vou vir com um pincel mesmo e colocar um risquinho aqui. E eu já venho com o pincel esfumando, porque ele é bem pigmentado, só que ele seca muito rápido. E aí, se você não conseguir, fica manchado. Se você não conseguir esfumar, né, a tempo, ele dá uma manchadinha. Então, eu já venho com o pincel e já vou dando batidinhas. Então, por isso que eu gosto de vir com pouco produto. Ficou claro, mas dá pra construir. É melhor a gente vir com pouco produto, conseguir esfumar, depositar de forma bonita. Olha que tá super suave, tá lindo. Pena que eu gosto de uma coisa bem, né, uau, mas assim, ó, muito lindo. Eu só vou aplicar mais um pouquinho e eu apliquei no próprio pincel mesmo. Coloquei um pouquinho de produto, eu vou vir dando batidinhas de novo. Vamos ver se intensifica um pouquinho mais esse contorno, que eu gosto de um pouquinho mais aparente. Sempre dando muita batidinha. Qualquer coisa, se vocês acharem que tá muito marcado, vem com a esponjinha suja, não precisa trazer com mais produto de base. E vem dando batidinha nas beiradinhas. Ele esfuma muito mais fácil. Eu acho que assim já tá bom. E agora a gente vai fazer do outro lado, pouquinho produto, pincel, já esfumando. Trago aqui pra têmpora também. Fiz o contorno no nariz e eu não selei essa pele ainda com o contorno em pó, justamente porque eu quero fazer a parte do corretivo. O que que eu faço? Só passo o corretivo aqui no cantinho interno e é só aqui. Eu pego, pode ser um pincel menorzinho ou a própria esponjinha, venho dando batidinhas e eu não venho arrastando tanto o produto pra fora. Eu vou deixando assim, eu vou depositando e esfumando no próprio lugar. Aí eu venho com a esponjinha até o final do olho com o resto de produto, para não deixar essa pele tão clara e nem muito produto em cima de produto, porque senão craquela tudo, sela, fica feio, então não funciona. Aí eu venho até com um pouco de produto na pálpebra mesmo, na verdade com o resto de produto. E é assim que eu faço e deixa desse jeito. Não usa tanto corretivo, sendo que a base já tem uma alta cobertura. Aí eu venho desse lado e faço a mesma coisa. Agora sim eu venho selando esse contorno, mas eu não quero deixar ele ainda mais forte. Eu quero apenas selar o contorno, porque a gente usou um produto líquido. Eu venho com o pó, tá vendo que ele tem bastante? Faz assim na mão, no dorso da mão, para ele sair o excesso de produto. E aí a gente vem, mesma coisa, dando batidinhas em cima da onde a gente já fez o contorno, realmente só para selar.
Pronto, nada mais, e agora só um pouquinho aqui no nariz. O contorno selado, agora a gente vem para o blush, e esse aqui que eu vou usar com vocês é da Avon. Eu não sei se existe mais, porque ele é bem antigo, e ele é da True Color, que é a cor malva. Essa cor desse rosado mais fechado, eu acho ele muito lindo. E ele é bem antigozinho, e eu acho assim, ó, muitos anos que eu trouxe esse blush pra mostrar pra vocês. Então eu vou usar ele de novo. Pego um pincel de blush de sempre, ele é bem pigmentado, e não sei se vocês conseguem ver, ele esfarela muito. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E aí eu gosto de usar em cima do contorno, um pouquinho acima, na onde fica o ossinho da bochecha. E também eu não trago até a bochecha em si aqui. Eu gosto de ficar mais no ossinho, porque ele dá esse aspecto de rosto mais levantado. Olha que coisa linda, fica tão chique que vocês não têm ideia. Então, só mais no ossinho mesmo que eu gosto de depositar. Pele feita. Eu não vou usar iluminador nessa maquiagem. Eu quero essa pele um pouquinho mais opaca hoje, que é uma raridade que acontece por aqui, porque eu amo iluminador. Mas dessa vez eu quero deixar ela assim, uma pele mais sem glow, do jeito que tá, que eu acho lindo também. Como essa pele já está pesada por conta da base, do corretivo, ela já tá muita coisa, eu diria pra vocês usar um pó solto, mais fininho, pra não pesar tanto. Eu não tenho. O meu acabou há muito tempo e eu não comprei mais, porque eu tô viciada em pó compacto. Então eu vou ter que usar o pó compacto mesmo. E o meu é da Vivai Mate Luxury. Toda vez eu falo pra vocês dele, porque ele é a cor exata da minha pele. Gosto do jeito que ele fica. Não fica mais escuro. E aí ele já tá com esse buraco. Eu vou selar a pele e aí vai ficar rodando o vídeo pra vocês, porque não tem segredo também. Venho com um pincelzão, dou batidinhas no pó e agora eu vou polindo essa pele, tirando todo o excesso de pó que a gente depositou com a esponja. E realmente é como se fosse uma vassourinha, sabe? Só varrendo os produtos. Estou sentindo a pele muito bem selada, não acho necessidade de voltar com produtos por cima, porque ele deu uma diminuída na intensidade, mas eu acho que ficou muito bonito. Vou colocar o Durex pra gente delimitar até onde a gente vai, porque faremos um olho mais foxy eye, faz tempo que eu não trago aqui pra vocês, com um delineado em sombra e muito mais esfumado. Então eu já venho com um olho feito, eu acho até mais fácil, para vocês verem como que vai ser, e aí eu faço o outro junto com vocês. Já fiz de um lado para vocês verem como vai ficar esse olho, e agora faremos juntas do outro lado. Vou pegar uma esponjinha e eu vou passar aqui na pálpebra para tirar toda a marcação. E a paleta que eu vou usar é da Obsidian, que também desde o lançamento eu não uso com vocês. E a primeira cor que eu vou usar é esse marrom mais clarinho e ele é mais alaranjado. E eu vou fazer a nossa base na pálpebra, que é aqui na parte externa, como vocês sabem que eu sempre faço. Porém, dessa vez eu não vou pegar um pincelzão grandão. Eu vou pegar esse pincel para eu depositar e começar a esfumar. Então, pego o primeiro tom de marrom, que é o mais clarinho, e eu vou depositando aqui na pálpebra, no canto externo. Posso juntar aqui com a parte do contorno do nariz, então é o mesmo tom de marrom,
a gente consegue juntar os dois e ir esfumando com paciência, porque eu quero que as transições sejam bem feitas igual desse lado. Então, para a transição ficar bonita, tem que ter paciência na hora de fazer o esfumado. Vamos deixar assim o marrom, vamos construir o esfumado, depois se precisar, volto com o marrom mais claro de novo. E agora, eu vou subir o tom, que é esse marrom aqui, um pouquinho mais escuro, e ele tem um subtom um pouco mais frio. Venho com outro pincel, do mesmo formato, um pouquinho mais gordinho, e agora a gente vai fazer o nosso Foxy Eye com a sombra. Então, eu vou depositar só no cantinho externo, como se fosse um delineado que a gente fosse fazer, ele mais na diagonal. Então, é só começar a depositar e esfumar com a mão bem leve, com movimentos de vai e vem, ele automaticamente já deixa esse olhar mais alongado, como se fosse um delineado mesmo que a gente estivesse fazendo. Quando vocês forem fazer esse tipo de maquiagem que precisa ser mais alongada, sempre deixe o espelho mais para baixo. Aí você fica com a cabeça reta, olhando para baixo, aí você consegue fazer o esfumado certinho. Senão pode ser que na parte de cima realmente suba mais e não fique diagonal bonitinho, como se fosse um delineado. Então sempre olhe para baixo. Um esfumadão marrom assim já ficaria lindo. É que eu quero deixar ele mais escuro, rente aos cílios e rente nessa parte como se fosse o rabinho do gatinho. Por isso que eu vou usar a sombra preta. Mas se você quiser deixar só em tons marrons, você pode parar já nessa etapa mesmo, que é com a sombra marrom um pouquinho mais escura. Se você fazer a parte marrom, eu vou pegar a sombra mais clara, que é esse tom de bege da paleta, com um pincelzinho também de esfumar, e aí eu vou depositar no cantinho interno pra gente abrir mais o olhar com essa sombra. Então é só depositar aqui no cantinho, até ficar bem clarinho. Tudo que for claro no canto interno, ele dá esse aspecto de olhar mais aberto, mais alongado. Fiz a parte do cantinho interno, agora sim eu venho com um preto e um pincel que seja aquele pincel lápis, que ele é menorzinho e mais arredondado, pra gente conseguir fazer bem rente a parte do preto. Se eu não posso subir muito, senão a maquiagem vai ficar toda preta e a gente só quer um Foxy Eye mesmo, que é um delineado com sombra esfumado. Agora eu quero fazer esse cantinho interno puxado e eu resolvi fazer com sombra também e com um pincel assim. Dá pra ver que ele não é nem arredondado de tudo, mas parece que ele tem um leve puxadinho na frente. E ele encaixou certinho no canto interno pra fazer esse delineado interno, que eu achei perfeito. Eu vou usar sempre esse pincel. E aí eu venho com a sombra preta. E muita paciência, porque delineado normal já tem que ter paciência, o cantinho interno mais ainda. Então eu vou deixar o vídeo rodando enquanto eu faço o cantinho interno. Pronto, fiz a parte do olho, vou tirar a fita, passar a máscara de cílios, colar uns cílios postiços e eu já volto pra gente fazer a parte da boca e encerrar o vídeo. Voltei, agora a gente vai fazer a parte da boca. Já fiz o contorno labial com o lápis Langmani da cor 11, então eu já fiz o meu contorno. E pra passar de batom, eu escolhi um Embala, que é da Natura Faces, da cor Cookie Nude. E aí eu vou passar no centro do lábio e depois eu vou finalizar com um gloss. Agora eu vou usar o gloss da Sarah's Beauty. Ele não tem numeração e não tem cor. Uma coisa ruim da marca, porque já vi vários vídeos que vocês me perguntaram qual é a cor e eu não sei dizer porque não tem. Não tem número, não tem nome, não tem nada para identificar. Eu não sei se vocês já usaram esse gloss,
mas tem um cheirinho de chocolate branco. Uma delícia. E assim eu finalizo a nossa maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, comentar muito, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!